Colegas, acabamos de sair do MGI, da mesa de negociação salarial, onde conseguimos uma melhoria, acredito que até substancial. E, nesse sentido, gostaria de pronto de parabenizar todos vocês pela mobilização. Que continuem mobilizados, porque esse acordo já foi sacramentado face à mobilização dos senhores. Mas a discussão da mesa sobre a carreira, o famigerado PGD, é lá no Ministério da Previdência, lá com o secretário Adroaldo, que se nega a nos receber, que é o único ministério que transmite reunião via YouTube. E, mais uma vez, ele foi desmascarado lá na presença do secretário Feijó do MGI. Então, o que é que nós conseguimos? 18% dividido em 2 anos, em janeiro de 25 e em maio de 26, sendo 11,62% em janeiro de 25 e 5 alguma coisa em maio de 26. No acumulado dará 18%. Tá. Além disso, a progressão passa a ser de 12 meses. Concurso público é que ficou ainda um remanescente com a possibilidade de ampliar esse concurso público, mas o que está estabelecido é os 175 vagas para o concurso agora em 2025. Doutor Francisco. Foi uma vitória da associação e da categoria. Se for pegar o acúmulo dos 3 anos, lá 28,62%, 18% para 2025 e 2026. Eles explicaram que tem poucas vagas do tal do concurso nacional unificado e que a gente viu lá a tabela, a perícia está ali no meio, não está nem dentre as carreiras que mais tiveram vagas, mas muito menos, está bem longe do final da tabela das carreiras que tiveram poucas vagas. E até a responsável pelo CNU estava lá e explicou para a gente que em 2025 haverá um novo concurso nacional unificado com mais vagas para a perícia médica, mesmo sabendo das limitações, porque 2026 é ano eleitoral, mesmo com o concurso que está programado para esse ano ainda estando em vigor. Então, foi uma vitória assim, da categoria. A Argolo já falou, o secretário Feijó vai mandar a proposta para a gente assinar, e eu creio que isso é o que acontece quando a categoria se mobiliza. O Ministério da Previdência estava lá, mas não teve voz, ficaram só de audiência, porque já que as reuniões são separadas, não faz sentido o Ministério da Previdência ter voz nessa reunião. Então, eles ficaram lá só assistindo. E é aí que eu falo para vocês, acreditem na associação. Vocês já devem ter recebido agora, a gente vai até fazer um vídeo sobre isso, o comunicado do INSS, falando que não assinaram a portaria de prorrogação do bônus e que só vão pagar os bônus feitos até amanhã. Tudo aquilo que a gente sempre fala, não acreditem em gestor mentiroso. Parem de acreditar em quem faz promessa, quer ficar reunido com o perito, fica dando uma de popstar da perícia e só nos ferra. Tá? Paulo, alguma consideração sobre a questão do que o Feijó falou lá, de que as negociações que a gente vai assinar agora são só com relação a salário e concurso, e que todas as outras reivindicações da carreira nós estamos livres para negociar e fazer o que quiser com o Ministério? Bom, acho que 2 pontos importantes a serem salientados. O primeiro, que já foi colocado, é que realmente houve um incremento substancial em relação à primeira proposta apresentada pelo governo, e isso necessariamente foi fruto da mobilização da carreira, da demonstração da indignação dos peritos em relação àquilo que foi posto, tanto em relação à proposta que era pífia no início, como em relação à indignação sobre, no que diz respeito ao novo PGD, e tudo isso vindo em conjunto. Então, como as bases se mobilizaram, como os servidores pontuaram isso para os seus chefes, para os substitutos, para os coordenadores, em um recado que chegou em alto e bom som para a secretaria, a gente percebeu que isso foi absorvido pelo MGI, essa insatisfação foi absorvida pelo MGI, o que garantiu essa readequação da proposta em um patamar que, como o Dr. Francisco colocou, um patamar mediano nessa tabela
das demais carreiras. O segundo ponto também, que foi bastante relevante, é esse fatiamento. O secretário Feijó, que é o responsável por essa condução das negociações salariais, deixou expressamente, ele foi explícito ao fazer o decote dessa negociação. Eu diria, Francisco, que ele nem colocou a pauta do concurso dentro dessa negociação. Ele falou que aquela mesa que foi definida essa proposta diz respeito exclusivamente à recomposição salarial para os próximos 2 anos. É o objeto, ele deixou muito claro e falou que, inclusive, na proposta virá um dispositivo mencionando que questões estruturais da carreira que não tenham a ver com a questão remuneratória serão alvo de negociação específica da pasta responsável. Então, isso dá espaço para que a associação continue batalhando, continue combatendo para justamente poder readequar e realinhar esse projeto nefasto que foi o novo PGD do secretário. Traduzindo tudo isso no bom português, é o seguinte: não fiquem preocupados com a adesão ao novo PGD. O novo PGD é uma outra discussão. Ele é completamente dissociado desse acordo proposto da negociação salarial, dos 18%. O programa de gestão ele está parteado ao Ministério da Previdência, que o secretário já disse lá que é daquele jeito e ponto final. Nós estamos aguardando ainda ele modificar para que a gente participe da reunião com ele sem a coisa de palanque teatral, midiático, porque ele falando parece um anjo, né? Mas não é. Ele não é anjo. Tá? Então ele fala, e agora ele quer falar com os meus peritos em todas as reuniões, dizendo as verdades que é só dele, né? As verdades só dele. Quando chega lá na reunião maior, ele mente. Ele mente. Então, assim, vamos fechar esse acordo da recomposição da proposta salarial, da negociação salarial, e não tem nada a ver. O que nós pedimos é que, como tem até sexta-feira para adesão aos senhores, então não se precipitem. Não é nesse momento ainda para partir para a adesão. Tá? Vamos aguardar, podem ter novos desdobramentos com relação a essa outra mesa de negociação da carreira. O que vale a pena dizer para os senhores é que se mantenham mobilizados. A mobilização dos senhores reflete aqui em cima. Ok? Ainda assim, uma coisa não anula a outra. Até chegar o dia e não tiver modificação, nós vamos nos pronunciar. E não anula, ainda assim, nenhum movimento da categoria pelo pleito daquilo que não foi negociado. O cidadão lá que se diz secretário, que é o secretário, ele não negociou com ninguém. Ele baixou um ato completamente ditatorial, onde ele reconhece e ele diz explicitamente que foi por vontade dele e apresentou num palco teatral e depois nos negou, que a gente tem informação, porque não chegou nenhuma resposta de ofício, dizendo que seria mantida a reunião aos moldes do que ele está propondo via YouTube. Categoria nenhuma fez isso. No governo federal, em lugar nenhum faz isso. Então, nós não vamos nos submeter a essa coisa esdrúxula, anômala, psicótica. Tá? Por favor, Francisco. Bom, só para finalizar isso mesmo, são discussões separadas e movimentos separados. Pauta de salário e concurso, assinado acordo com o governo. Pauta da carreira, o Ministério está bloqueando o debate. Então, vamos ter que fazer algum movimento de mais força, né? E aí a gente pede que vocês segurem para fazer a adesão em massa na sexta-feira ao programa, lembrando que a adesão ao programa não impede greve. Pelo contrário, em 2022, nós fizemos greve contra o governo Bolsonaro, todos estavam no PEGAMP. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
tá? Então, essa vai ser a nossa orientação e vamos aguardar para ver se nas próximas horas o Ministério da Previdência repensa a sua postura ditatorial sobre a carreira. Caso contrário, teremos que tomar medidas mais severas de defesa da categoria. Vocês sabem quais são essas medidas. Ok. Um abraço.